Se você está se preparando para concursos de educação física e no conteúdo programático do edital aparece ginásticas, esse é o conteúdo que você precisa saber. Eu sou a professora Bárbara, desde 2019 eu me dedico exclusivamente aos concursos para que você use o seu tempo como você vai usar nesse vídeo para realmente aprender aquilo que importa para se dar bem nas provas dos concursos em educação física. E aqui nesse vídeo eu quero falar com você sobre o tema ginásticas, que entre os conteúdos que são trabalhados nas aulas de educação física é dos mais cobrados nas provas de concurso e você vai entender exatamente o que precisa saber. Primeira coisa, no conteúdo ginástica, o que mais cai é em relação às formas de classificação. E aí nessas formas de classificação, basicamente a gente tem uma divisão que trata das ginásticas competitivas e não competitivas. Então vamos entender o que é cada um desses termos. Das ginásticas competitivas, talvez você já identifique algumas delas, em especial a ginástica rítmica, a ginástica artística, que no passado se chamava ginástica olímpica, agora ela não é a única ginástica dos Jogos Olímpicos, porque além da ginástica artística e rítmica, a gente tem também a ginástica de trampolim. E ainda, a gente tem outros tipos de ginástica que também são esportivizadas e por isso a gente tem competições internacionais, como a ginástica acrobática e a ginástica aeróbica. Assim, a gente tem também competições de ginástica aeróbica. Na BNCC, que é o documento que rege o que deve ser ensinado nos diferentes componentes curriculares, incluindo a educação física, essas ginásticas competitivas estão no conteúdo esportes. Então, a BNCC, ela tem unidades temáticas e ela optou por organizar essas ginásticas que são competitivas na unidade temática esportes. Então, o que a BNCC coloca quando a gente está falando do conteúdo da unidade temática ginásticas? Ela vai falar das ginásticas não competitivas. Em especial, vai falar da ginástica geral, da ginástica de condicionamento físico, da ginástica de conscientização corporal. São essas ginásticas não competitivas que para a BNCC fazem parte da unidade temática ginásticas. Então, para concurso, quando cai o conteúdo ginásticas, quando há essa indicação, é importante que você entenda essa diferenciação entre ginásticas competitivas e não competitivas para começar, e entendendo ainda características das ginásticas competitivas, em especial da ginástica rítmica e artística, e quando a gente está falando de contexto escolar, na BNCC, os chamados objetos de conhecimento, que são esses três aqui, quando a gente está falando da unidade temática ginásticas. E é nisso que a gente vai seguir se aprofundando nesse vídeo. Começando com a ginástica geral. Lá na BNCC mesmo, tem a informação de que a ginástica geral pode vir com diferentes nomes, como ginástica para todos, ginástica básica, ginástica de demonstração, que é uma outra classificação possível, acrobacias, etc. Cuidado que acrobacias é diferente de ginástica acrobática, que é um tipo de ginástica competitiva. Quais são as características da ginástica geral? A ginástica geral, não sendo competitiva, ela tem um enfoque nas possibilidades expressivas acrobáticas do corpo. A ênfase, o olhar principal está na interação social, no compartilhamento do aprendizado, na não competitividade. Então, na ginástica geral, não vai ser uma competição em quem consegue, é capaz, ganha as melhores notas em relação a executar certos movimentos. Não é essa a ideia da ginástica geral. Aí, a ginástica geral, ela pode ter as práticas dos movimentos no solo, no ar e também nos aparelhos, de uma maneira individual ou coletiva, e também a BNCC coloca que em ginástica geral a gente inclui os jogos de malabar ou malabarismo. Então tome cuidado, às vezes você pode ver uma alternativa falando de jogos de malabar e achar que é brincadeiras e jogos, mas não, a BNCC coloca como parte da ginástica geral. As ginásticas de condicionamento físico têm outra característica, é a busca da melhoria do rendimento, aquisição e manutenção da condição física individual ou ainda da modificação da composição corporal. Então aqui a gente olha muito para as chamadas ginásticas de academia, aquelas práticas que são feitas em especial, nas academias, mas que também podem ser feitas em outros locais. Então a musculação é um exemplo, e é possível que no seu edital apareça coisas como ginástica para manutenção
promoção da saúde, ginástica para preparação para os esportes, para as lutas, para as danças. Então aqui a gente está pensando na ginástica de condicionamento físico. Características, a gente tem sessões que são planejadas, com movimentos repetidos, então não é uma busca por expressividade, por explorar as possibilidades corporais, como da ginástica geral. Aqui a gente realmente tem a repetição de movimentos com uma frequência e intensidade bem definidas, porque a característica é o condicionamento físico. Alguns exemplos que aparecem na BNCC, claro que não são os únicos, mas a BNCC coloca para dizer isso é uma possibilidade. Então a BNCC fala a ginástica para gestantes, pensando ginásticas para grupos especiais, e a chamada ginástica laboral em espaços específicos, e no caso da ginástica laboral, no espaço de trabalho. E aí a gente tem ainda as ginásticas de conscientização corporal, que tem como características movimentos suaves e lentos, a recorrência de posturas e exercícios respiratórios. Por quê? Porque o propósito é ter uma maior percepção ou conscientização do próprio corpo. Entre as denominações, né, que a gente pode ter, são de ginásticas ou práticas alternativas, introjetivas, introspectivas e suaves. Então, outros nomes que podem também ser utilizados. E aqui vale ressaltar que esses exemplos estão na nota de rodapé lá na BNCC, então muita gente passa batido e isso já caiu em concurso. Então, que exemplos que nós temos de ginástica de conscientização corporal? A biodança, a bioenergética, a eutonia, a antiginástica, o método Feldenkrais, a yoga, Tai Chi Chuan, a ginástica chinesa, entre outros. Então, já aconteceu de questão de concurso perguntar sobre a antiginástica, onde se classificaria. E aí a BNCC mesmo demonstra nos exemplos que é uma ginástica de conscientização corporal. Outra informação super importante para se entender de ginástica no contexto escolar é em que anos elas devem ser trabalhadas. Vale ressaltar que a gente aqui vai falar da BNCC, mas existem os currículos estaduais, em algumas cidades também os currículos municipais, que podem ter pequenas diferenças. No conteúdo ginástica é comum que se repita o que está na BNCC, mas vale lembrar que você também deve consultar os currículos do seu estado ou do seu município. E aqui a gente tem a organização sobre quando que cada objeto de conhecimento da ginástica deve ser trabalhado. Então, a ginástica geral vai ser trabalhada nos anos iniciais, primeiro e segundo anos, terceiro ao quinto ano, de acordo com a BNCC. A ginástica de condicionamento físico nos anos finais, sexto e sétimo, e oitavo e nono. E a ginástica de conscientização corporal é trabalhada no último grupo de anos da BNCC, que é o oitavo e o nono. E aí talvez você esteja se perguntando, professor, e no ensino médio a BNCC não especifica, né? Assim como especifica aqui para o ensino fundamental. Lá, quando a gente vai para o ensino médio, a BNCC entende que deve ser aprofundado o que foi trabalhado no ensino fundamental e também é possível incluir outras discussões, em especial falando de padrões estéticos e elementos de saúde e qualidade de vida que podem ser discutidos com o ensino médio. Então, em especial, as discussões de ginástica de conscientização corporal e de condicionamento físico podem aparecer de uma maneira bastante forte no ensino médio. Isso não significa que não vai trabalhar a ginástica geral, também é uma possibilidade, mas é importante entender que objetivos você vai estar trabalhando, seja na parte da educação física ou na área de linguagens, nos itinerários formativos, para também incluir a ginástica. E se você está se preparando para concurso, ginástica é um dos conteúdos importantes de você saber, mas tem vários outros. Por isso, me acompanhem aqui no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho. E se você quer se aprofundar no tema ginásticas, assim como em outros conteúdos que são cobrados em concursos, conheça o método Potência para aprovar o MPA. O link está aqui na descrição desse vídeo.